Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio TPM no ar, Saúde e Estética da Mulher. E claro, vou reforçar o convite para você que já está acompanhando nossa temporada. Acesse o nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai conferir a edição da nossa revista impressa na forma digital, para que você possa acompanhar aí todas as entrevistas de todos os profissionais que estão nessa temporada e também compartilhar para que mais mulheres tenham informações de conteúdo e saibam aí um pouco mais sobre a saúde, sobre a estética, sobre a beleza da mulher no tempo de hoje. E hoje, no nosso episódio, eu recebo ela, a fisioterapeuta Carolina Trigueirinho Ramos. Ela que é fisioterapeuta há 12 anos, especialista em saúde da mulher. Carolina, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada. Carol, a gente vai falar hoje sobre a saúde íntima da mulher. E é um assunto muito gostoso, mas ao mesmo tempo polêmico, porque é até irônico que eu vou falar. As mulheres não conhecem o próprio corpo. E eu já começo com esse mito, Carol. Verdade, as mulheres conhecem muito pouco o corpo, principalmente a parte íntima, porque eu acho que, na verdade, desde pequena, né, nós mulheres não somos incentivadas a esse autoconhecimento. Isso mesmo. Do mesmo jeito que os homens são estimulados a tocarem a região íntima desde pequeno, isso não é problema, toque mesmo, pode fazer xixi em qualquer lugar, né? Eu acho que até o ato de, na hora de fazer o xixi em pé, de tocar com toda a frequência, isso faz com que torne cada vez mais íntimo ele da região íntima dele. Diferente da mulher que desde pequena vai tocar, não faz isso, não toca isso, é feio, isso é proibido. Isso vai gerando tabu desde pequenininho. Sim. Né? Então eu acho que esse tabu, né? Essa falta de conhecimento de ser algo proibido, algo intocável, né? Isso vem cultural lá de tempos atrás, né? E a mulher que decide se conhecer, ela é taxada como vulgar. Isso. Né? As meninas sentam, fecha a perninha, não é? E aí desse fecha a perninha nascem mulheres que têm ali aquela restrição de olhar para si mesma, Exato. Conhecer a si mesma. E muitas vezes, infelizmente, né, apesar da gente hoje ter muito conhecimento, vivemos um mundo muito moderno, uma mulher super empoderada, fica por último a saúde. E aí é nesse ponto que a gente quer falar, porque autoconhecimento, saúde íntima, é importante que a mulher se conheça. Carolina, quero primeiro entender. Você é fisioterapeuta, trabalha com pilates, tem o seu espaço. Sim. E como veio a saúde pélvica? Como veio a saúde íntima da mulher? Eu acho que a saúde íntima, na verdade, começou a ser olhada quando o estúdio foi chamado para ser parceiro de uma clínica de assistência humanizada à mulher, principalmente ao parto, né? Que é uma clínica que começou muitos anos atrás, lá em Pinda, e aí foi oferecida a parceria, né, para que a gente entrasse com essa parte do Pilates. E aí eu comecei a entrar nesse assunto, porque daí eu comecei a estudar muito mais sobre gestação, né, ciclo gravídico, pós-parto, para que eu desse uma assistência adequada a essas mulheres, primeiramente no Pilates, que nesse momento o estúdio não tinha esse atendimento de fisioterapia. E aí eu me apaixonei, porque na verdade eu vi o quanto pouco eu me conhecia, mesmo sendo na área da saúde. Porque realmente, aquilo que a gente falou, quando a gente fala até o Pilates ou a fisioterapia pélvica ou a fisioterapia para a famosa bexiga caída, ou a fisioterapia que hoje até é bem mais falada para o pré-parto, Sim. A gente imagina que são exercícios físicos. E são mesmos isso, né? Explica pra gente a diferença. Na verdade, a gente vai trabalhar com vários exercícios, sejam exercícios, né, podemos dizer assim, externos, feito ou dentro do consultório, ou até mesmo dentro do ambiente do estúdio de Pilates, através dos aparelhos e tudo mais, e exercícios íntimos, porque a gente está falando de uma musculatura íntima e que ela precisa ser estimulada de forma interna, né?
Então, a gente mescla essas duas coisas. Então, às vezes a pessoa acha que fisioterapia pélvica ela vai ser somente sentar na bola, ter o conhecimento de como é esse movimento de quadril, é só levar o quadril para frente, para trás, para o lado, para o outro, é só isso. Contrair, relaxar. Exato, e é muito mais que isso, porque muitas vezes você vai pedir para a mulher contrair, mas ela nem sabe que lá tem músculo, que ela nunca olhou. Ela nunca viu se ela tem um lábio da região íntima, se é grande, se é pequeno, se é pro lado, para direita, para esquerda, ela não sabe. Então, como você vai pedir para uma mulher contrair um músculo se ela nem sabe? Tem mulheres que chegam lá, quando a gente vai falar, porque o Pilates, uma das coisas que a gente pede durante uma aula de Pilates é a ativação da musculatura íntima, porque ela é uma musculatura estabilizadora da coluna. Sim. Então, muitas patologias de coluna é importante que a pessoa saiba, né, o que é essa musculatura, como ativar. E aí a gente vai falar, comentar, ela fala, nossa, mas tipo, tem tudo isso de buraco lá embaixo, né? Então, realmente, e aí a gente vai explicando, né? E aí, quando a gente vai falar pro homem, ainda mais porque ele tem o órgão genital de forma, né, externada, ela olha, quando a gente vai falar pro homem como ativar, é na hora. Sim. Porque ele toca todo dia, ele vê todo dia, ele tem orgulho de olhar, né? A mulher, ela não sente orgulho de olhar. Exato. E se a gente for olhar esteticamente, nem a do homem, nem a da mulher é uma região bonita, você fala, nossa, coisa linda. Não, né? Só que a gente precisava ter esse hábito e sentir vontade de olhar e admirar, né? Exato. Carol, inicialmente a paciente chega até você procurando ajuda por qual questão? Ou a mais procurada? Hoje a mais procurada no estúdio é pela gestação, né? Porque a gente, graças a Deus, tem vindo obstetras que olham a fisioterapia pélvica como uma ferramenta importantíssima durante o período gravídico. Então, as mulheres hoje, elas chegam por indicação desses obstetras. E aí elas vão fazer a fisioterapia, o tratamento. E qual é o período de tratamento? Geralmente elas iniciam, muitas já chegam já no primeiro mês, né? E a gente faz uma avaliação, uma conversa para sentir como é que tá o nível dessa consciência, né? Porque se ela chega com uma consciência muito baixa, a gente vai precisar começar já imediatamente. Né? Agora, se ela já tem uma boa consciência, a gente pode voltar a nos ver lá para a 14ª, 16ª semana e a gente começa daí os nossos encontros semanais, né? Aí a gente passa tarefas domiciliares para que ela garanta uma boa mobilidade, a gente ensina ela a fazer uma massagem íntima se ela sentir que está tenso, ela começa a identificar que aquela musculatura está tensa. Muitas vezes a gente coloca a atuação do parceiro ou da parceira que ele pode fazer essa massagem também, é possível de ensinar. Então, hoje tem casais que em algumas sessões fazem a opção de ir juntos para que a gente possa ensinar, né, o parceiro ou a parceira a realizar essa massagem, a como melhorar essa mobilidade pélvica e esse relaxamento dessa musculatura. Vou ter que perguntar. Tô aqui no papel de paciente, de cliente. Ela vai com o parceiro e faz essa massagem. Como é o clima ali? Eu tento levar da melhor forma possível, de uma forma super profissional e também colocando o companheiro como protagonista também. Porque muitas vezes eles são colocados de lado e acham que eles não podem atuar nesse processo. E na verdade, principalmente uma mulher que vai decidir por um parto normal, né? O homem ou a parceira, enfim, é muito importante estar ali presente. Né? Então ele vai dar suporte emocional, suporte psicológico, ele vai entrar com massagens nessa região lombar, acalmar essa mãe e essa massagem. Então os que vão, eles já vão com a mente super aberta, né? Eu nunca tive problema com piadinhas, né? Com coisas estranhas aí, situações desagradáveis. Então eles já vão com a mente de ser parceiro, de ajudar, de estar ali para contribuir para o bem-estar daquela paciente. A Carol trouxe aqui alguns acessórios para que a gente conte. Carol, o que é importante nesse momento a gente já ilustrar aqui? Eu acho que de antemão olhar, né, a região íntima, porque na verdade as mulheres não conhecem isso aqui, né? Então elas vão lá só na depilação, tira os pelinhos, enfim. E isso aqui tá aqui porque ele tem o intuito de proteção,
né? Não que as mulheres que fazem a opção de retirar 100%, elas vão, né, estar muito desprotegidas, mas elas podem estar mais susceptíveis, né, algumas infecções, enfim, tá? Então a gente tem aqui toda a pele, né? A gente tem grandes lábios, pequenos lábios, e isso aqui, cada mulher vai ter de um jeito, a gente tem diferenças anatômicas infinitas, né? Então, só que isso é para existir, né? Hoje, principalmente os médicos os quais eu tenho contato, eles estão fazendo demais a cirurgia para retirada, diminuição desses lábios, porque hoje a busca da estética, ela é tão grande, né, que as mulheres querem ficar com uma região íntima de criança. Só que a partir do momento que a gente menstrua, tem a ação hormonal, isso vai mudar a coloração. Sim. Na gestação muda. Quando você entra no processo de envelhecimento, isso muda. Textura de pele. Exatamente, ela vai ficando mais flácida, assim como, né? E hoje tem tratamentos pouco invasivos, né? Até mesmo lasers que ajudam, né? Ácido hialurônico nessa região a dar um up, mas não ter a necessidade, muitas vezes, de fazer o procedimento cirúrgico. Por que é um procedimento cirúrgico? Pode gerar dor, enfim. Sim. Tá? Então aqui na parte superior a gente tem o clitóris, que é o grande responsável pelo prazer, que muitas mulheres nem sabem da existência porque nem sabem o que é prazer, né? E muitas vezes é importante o papel do parceiro ou da parceira, né, de sempre perguntar para o outro, né? Está sentindo? Tá bom? Tá gostando? Como estimular isso, né? E o que muitas pessoas acham que é só isso aqui, ele é maior do que a gente imagina, né? Então, ele tem a função de estimular toda a região íntima. Então, não precisa ficar somente restrito a essa região. Pode-se por massagens, olhinhos, hoje tem diversos, né? Sim. Até mesmo acessórios, né? Vibração, enfim, o que for prazeroso para paciente em questão. A gente tem a uretra, onde sai o xixi, e a entrada da vagina, o introito, e logo aqui embaixo o ânus. Então, são regiões muito próximas uma da outra. Então, a saúde de uma interfere diretamente na saúde da outra, né? E ainda falando, como você disse, a paciente se assustou por ter muitos buracos. Existe o buraco que é o buraco do xixi e existe o buraco da menstruação. Exato, são buracos diferentes. São buracos diferentes. E isso, então, a gente vai contar. Se você, infelizmente, não sabia, agora você sabe. São 3. Muito curioso. E aí, com esses... itens, com esses itens, você inicia o tratamento para que as pacientes se sintam mais confortáveis. Exato. Porque é um processo realmente como um todo, né, Carolina? Então, iniciou apresentando a vagina desta maneira, e aí depois qual é o próximo procedimento? Eu apresento exatamente desta maneira e explicando que depois de tudo isso, né, de toda essa explicação, a gente vai precisar fazer a avaliação íntima, né, porque como eu falei, é uma musculatura interna, né, então a gente precisa sentir internamente também. Então a gente faz, né, a introdução dos dedos, é uma introdução muito mais sutil comparado ao do ginecologista, né, porque o ginecologista ele tem muita competência de ver a víscera, né, então ela tá de uma forma muito mais profunda no corpo. E a gente tem a função do fisioterapeuta é músculo, né? Então a gente vai ver só a parte muscular. Então é uma introdução muito mais sutil, onde a gente vai ver a capacidade dessa mulher de contração. Então, ali a gente vai ter mais de um tipo de fibra muscular, então as fibras rápidas, lentas, mas é uma musculatura que ela tem uma tendência maior à fadiga. E quando a gente está sendo formado na barriga das nossas mães, origem embrionária de boca e vagina é a mesma. Então, se é uma pessoa que é muito tensa, muito ansiosa, tem problemas até mesmo de ATM, ela vai tender a ter a musculatura íntima mais tensa. Ou se a mulher passou por um trauma, até mesmo um abuso, né? A tendência dela é contração, é fechar. Se ela passou um abuso onde foi introduzido algo aqui sem o consentimento dela, a proteção do corpo é contrair. Então, isso é uma doença que chama vaginismo. Então, ela vai ter vários graus, onde chega a um ponto que a mulher não consegue nem fazer o preventivo. Nossa. E muitas mulheres, às vezes, vão aos médicos, enfim, ao sistema de saúde, perguntar muitas vezes dessas dores, e é só falado para elas, é normal. Não acredito. Acontece, amor.
Muitas mulheres chegam ao consultório com essa queixa e a gente pergunta, mas toda vez que você vai ter um momento íntimo, você sente dor? Sim. E estão vivendo a vida como se fosse normal, realmente. E É olha triste. quantas memórias dolorosas isso vai gerando. É um ciclo vicioso, Sim. né? E o passo de chegar até você já é muito gratificante, né, Carolina? É muito porque aí você vê... Eu acho que não só a físio da saúde da mulher, né? A fisiopélvica, eu acho que é a fisioterapia em si, né? É o poder que a gente tem de mudar Sim. a vida das pessoas, né? O estúdio ao qual eu sou proprietária tem o nome Vida por isso, né? Eu acho não, né? Eu sou muito grata de ter a possibilidade de trabalhar com o que eu amo fazer. Sim, a fisioterapia recupera, Exato. né? Ela entrega a vida de Exato, volta. entrega a vida Em de volta. todos os sentidos da fisioterapia. Então, você poder tirar a dor de uma mulher, de um ato, né? Que pra ela acha que é normal. Ou até mesmo ela poder sair na rua sem cronometrar o tempo, ou se ela vai ficar muito tempo fora de casa e ela não poder tomar água porque ela vai ter vontade de fazer xixi, ela não vai conseguir segurar, e aí não vai ter banheiro perto, né? Então você fazer com que ela saia simplesmente sem pensar, eu vou sair, porque agora eu não tenho mais urgência a ir ao banheiro, consigo segurar, consigo conter. Isso é maravilhoso. Quando nós não temos essa dor, a gente não tem ideia. É só realmente quem passa, quem vive, que sabe esse momento que você está querendo dizer agora. Você falou sobre a questão do xixi, a incontinência urinária, a famosa bexiga caída. Esse também é um tema ao qual muitas mulheres conhecem, sabem, porque a gente ouve falar, né? Não faz peso que a bexiga vai ficar caída. Cuidado, não pode encher bexiga porque cai a bexiga, né? Os antigos, as avós. Sim. Eu ouvi isso da minha avó. E tenho, sim, esse relato, né, da minha avó, infelizmente, ter passado por 3 cirurgias na vida toda dela e não resolveu. E aí ela conta que porque teve 3 gravidezes, e ela fez a cirurgia e não foi resolvido, não foi solucionado. O problema da bexiga caída. O problema da bexiga caída não está só relacionado à questão da gravidez, não é? Não. Na verdade, aquilo que a gente falou, é uma musculatura. E se essa musculatura apresenta fraqueza, né, ela vai ter deficiências, né, ali de contração e de sustentação. Porque, na verdade, a musculatura do assoalho pélvico, ela tá aqui abraçando o quadril, né? Então, ela traz essa sustentação. Então, se ela tá fraca, tudo que tá aqui dentro, no caso, bexiga, útero e intestino, um colado no outro, tá aqui dentro. E se essa musculatura não gera o processo de sustentação, eles vão cair. E não é só a bexiga caída, que a bexiga caída é a mais comum, né? Então, aí isso gera uma patologia chamada prolapso, né? Que daí pode ter a descida tanto da bexiga, tanto uterina, quanto do reto. E aí, o que acontece? Os prolapsos iniciais, ela sente a descida do órgão, muitas vezes, na hora do esforço. Que é a hora que a musculatura mais entra para jogo. Sim. Né? Então, ela vai tossir, ela vai espirrar, ela vai agachar para pegar um peso, ela vai fazer um exercício físico de alta potência. Então, ela vai sentir um negocinho descendo, esquisito, né? Ou vai chegar em graus mais avançados, onde ela já vai sentir essa bolinha o tempo todo ali. E aí, quando chega a esse ponto, nesse nível de extravasamento da víscera, aí é cirúrgico. Aí entra a cirurgia, né? Que a sua avó fez, que é ainda indicada, mas hoje ela é indicada em extremos casos. E hoje já se entende que fazer a cirurgia e você não fazer o pós, que seria daí a nossa entrada, né, que é a reabilitação dessa musculatura, não adianta. A chance dela ter que fazer novamente uma outra cirurgia é muito grande. A cirurgia, ela vai fazer o que? Ela vai puxar? Ela põe como se fosse uma telinha, ela reajusta, né, todo mundo no lugar e põe uma telinha de sustentação. Só que pensa assim, eu coloquei a telinha, vai ajudar? Muito, pra caramba. Só que aquela musculatura continua fraca, sem fazer a função dela. E aí não adianta. Né? Então, hoje a gente até realmente agradece, né, a abertura que os médicos nos dão, Sim. né, em indicar o nosso trabalho, confiar no nosso trabalho e entender que a gente soma, né, na vida do paciente. Ele entra com o procedimento cirúrgico, que é fantástico, corretivo, maravilhoso, e a gente entra com
a recuperação final aí, que é trazer ainda mais qualidade de vida e perdurar, né, isso cada vez mais para essa paciente, que ela não precisa passar por um procedimento cirúrgico novamente. Carolina, quando a mulher ela procura o fisioterapeuta para cuidar da saúde da mulher, fisioterapeuta pélvico, né? A gente vai falar assim, mas como você me corrigiu, falou, não, é saúde. Não, da mulher. sim. Estou falando para que a gente tenha também o hábito que as mulheres, né, as futuras pacientes, possam também a forma que ela vai procurar, né? Porque não é só procurar o fisioterapeuta para não fazer somente o Pilates, por exemplo. Sim. Né? Porque muitas vezes só o Pilates não vai resolver a situação. Não. Ele pode ajudar, né, Carol? Sim, em muitas coisas, inclusive. Muitas coisas. Mas para alguns casos, realmente precisa fazer a fisioterapia pélvica. Exato. Quando a mulher ela procura a fisioterapia pélvica, e aí ela passou pelo processo de aprender como é o corpo, e aí o segundo momento ela vai para a consulta íntima, que é o toque. Exato. E ali você vai então ter o diagnóstico, ou os diagnósticos. Quais são os diagnósticos possíveis? A gente vai ver o nível de força muscular dela, primeiramente se ela tem consciência, se ela entende o que é fazer essa ativação, que muitas vezes só com a explicação ela não consegue entender. Então a gente vai ter que entrar num processo de ativação, ensinar ela como respirar, que a respiração está associada a essa ativação. Então a gente entra todo com um trabalho de consciência, né, dela enxergar esse quadril dela, e isso pode levar tempo. Então por isso que às vezes a paciente chega, em 10 sessões você soluciona? Não sei, não posso dizer. Porque às vezes você tem um nível de consciência corporal maior e essas primeiras sessões de ganho de consciência, elas vão ser mais rápidas. E aí a gente pode entrar com acessórios que a gente utiliza, que vão dar feedback visual para essa paciente. Isso é muito importante. Então, acessórios que a gente introduz, né? Eles têm às vezes antena, eles podem ser feedback visual. Então ela tem uma tela, quando ela consegue contrair, é gerada uma marcação ali. Então a gente tem hoje até tecnologia igual videogame. Coloca um óculos de realidade virtual, ainda não tem no consultório, terei. Então ela consegue, com a sonda introduzida, ela consegue fazer atividade, simulando atividade e vendo se está conseguindo contrair ou não durante aquela atividade. Que curioso! Tá todo mundo agora aqui já pensando, tá indo fazendo exercício, eu tenho consciência ou eu não tenho? E eu sempre falo para elas que o ganho de consciência é você pensar assim, pensa que a região íntima ali embaixo é a porta de um elevador, né? Então o primeiro buraquinho é uma folha da porta. O último buraquinho, que seria do ânus, é a outra folha da porta. E a região central, onde as folhas vão se encontrar, é o introito da vagina. Então, a gente precisa unir essas folhas da porta e subir um andar do elevador. Porque o que acontece? A musculatura não é só na entrada. Então, não adianta eu só falar, faz força para segurar o xixi. Eu estou ativando de forma ineficiente. Então, eu preciso fazer com que ela aproxime essas fibras musculares e sugue, porque a musculatura do assoalho pélvico, ela faz exatamente esse movimento, ela abraça o quadril, ela aproxima e sobe, aproxima e sobe, então ela faz exatamente isso. Então a pessoa precisa entender que é como se fosse chupar realmente um canudinho, então ela precisa apertar e sugar. E aí lembra o que a gente ouve muito falar, e temos, né, uma mulher famosa, que é a Damasceno, falando sobre o pompoarismo. Sim. O pompoarismo, ele pode ser usado como uma ferramenta, né? E muitas profissionais utilizam. Só que devido todo esse cenário, né, que foi criado, se associa-se muito o pompoarismo somente com o cunho sexual. Sim. E não, e ele é uma ferramenta de fortalecimento também, que a paciente, por exemplo, pode treinar em casa. Só que nós, geralmente, físios, a gente utiliza outras ferramentas, como se fosse para uso em casa, né? No caso do fortalecimento, como se fosse cones, são cones vaginais. Então, são como se fossem os halteres da academia. Então, eles começam desde o mais levinho até o mais pesadinho e ela vai treinar em casa. Qual é o peso? Amor, são em gramas. Ah, tá. E Porque qual é a principal grama? A principal, ela chega ali até umas 400 gramas, por aí. É bastantinho, ele chega até pesadinho. E o exercício é sugar o cone e expelir? Na verdade, não. Você vai ter que colocar o cone, fazer as suas atividades sem deixar ele escorregar. Uau! Então, muitas mulheres chegam que não conseguem, muitas vezes, sustentar nem o primeiro coninho. Então, a gente faz outros estímulos até chegar no cone, né? O cone é um outro passo. Tá.
Tô cheia de curiosidade. Ela não consegue sustentar e fica sentindo o cone ali o tempo todo? Ela vai ficar por um período, ela não vai ficar ao longo do dia, né? É um período que ela vai tirar para fazer o exercício dela, né? Como eu falei, é uma musculatura que fadiga muito rápido. Então, por isso que ela precisa ser orientada por um profissional que irá avaliar ela previamente para ver como está essa musculatura. Se indica de imediato a utilização do cone ou não. Muitas vezes a gente utiliza em casa uma toalha de rosto enrolada, de comprido, onde a paciente vai sentar para que ela tenha o feedback tátil. Então, quando ela relaxa a musculatura, ela sente a musculatura derreter sobre a toalha. E quando ela contrai, ela sente a musculatura fugir da toalha. Então, muitas vezes, esse início é muito importante. E hoje, às vezes, tem pessoas que chegam, pacientes que chegam até o consultório, que já tem o cone, já usa, mas eu falo, mas você nem sabe. E daí já começa pelo mais pesado, e nisso ela pode estar, né, atrapalhando esse processo de recuperação por falta da informação mesmo. Um outro ponto importante que a fisioterapia pélvica ajuda, auxilia e trata é o período da menopausa com a questão do ressecamento. Como é o tratamento? Na verdade, a gente vai ensinar ela a utilizar lubrificantes, né, também. E aí entra também, é muito importante o trabalho concomitante à ginecologista, porque dela vai entrar muitas vezes com produtos específicos para uso interno, às vezes alguns óvulos para ajudar nessa hidratação, até mesmo a própria aplicação do laser que ajuda, melhora essa vascularização automaticamente pela lubrificação. E aí a gente entra com o estímulo elétrico, porque muitas vezes a própria tarefa de contração e relaxamento, isso faz com que traga mais sangue para a região. Isso ajuda no processo de lubrificação, porque além do ressecamento, elas têm o estreitamento pela atrofia muscular, pela diminuição do tônus muscular da região. Então é a hora que elas sentem muita dor também, para ter o momento íntimo nessa fase da vida. Então, é muito importante que nesse caso em específico, na verdade todos, né? A gente entre junto, bonitinho, nós e os obstetras ou ginecologistas, enfim, para estar fazendo o tratamento. Porque a gente vai entrar com a educação muscular, né? A utilização de mais lubrificantes. Lá a gente faz a utilização, sempre dá muito mais opção, né? E estimula elas a utilizar os lubrificantes à base de óleo, porque eles conseguem perdurar por mais tempo internamente. Os à base de água, como já está ressecado, ao que elas passam, nem na metade do momento íntimo elas já estão sentindo atrito. Então, quando elas relatam que depois que elas terminam a relação, elas sentem realmente ardência, como se tivesse arranhado. E realmente é isso. A gente fala, né? Esfoliou. Exatamente, esfoliou. Só que o delas, infelizmente, acaba sendo toda vez. Né? Então, elas precisam desse lubrificante, precisam da medicação. Muitas vezes elas precisam entrar, algumas, não são todas, com a própria reposição hormonal. Por isso que precisa ser um trabalho em conjunto. E a gente vai entrar com a recuperação da musculatura. Carolina, outro ponto que é muito importante, que a gente até acabamos mencionando. Tem a questão também das mulheres que procuram para melhorar a relação sexual. Não necessariamente no período da menopausa. Sim. Na vida adulta mesmo, por não sentir prazer ou por se sentir desconfortável. E aí, para essas mulheres, geralmente também, qual é o diagnóstico e como é o tratamento? Sim, muitas mulheres vão chegar por dor, por terem muita tensão na região, né? Então, a dor pélvica, ela pode ter diversos fatores. E automaticamente, quando tem a dor pélvica, geralmente ela vai sentir dor durante a relação. Então, a gente precisa entender se, às vezes, essa dor que ela vai ter, né, é por ressecamento, que pode ser. Não precisa necessariamente estar na menopausa para apresentar ressecamento. Elas podem apresentar inflamação na região, que existem patologias que geram por causas idiopáticas, então vulvodínia, que é uma inflamação em toda a região da vulva, aí precisa entrar com anti-inflamatórios e tudo mais, e nós com a sessão de relaxamento, porque muitas vezes a mulher ela tem a dificuldade do prazer por excesso de tensão na região. Essa inflamação, se a mulher não for buscar uma ajuda porque ela vai quer chegar a um qualidade. ponto de não conseguir nem tocar. Nossa.
E ela pode também ter uma inflamação no clitóris, que chama clitorodínia, que é uma inflamação só nessa região. E como, aí essa aqui é muito incômoda, porque ele é responsável por toda a terminação nervosa da região. Então, é como se ela tivesse hipersensível à região. Então, a mulher acaba, às vezes, não conseguindo usar uma calça jeans, sentar, dependendo do lugar onde ela vai sentar, incomoda. E a gente não fala nada sobre isso. Não, amor. Nem as amigas não comentam, você não vê nenhuma mulher comentando, Não, e quando não tô você conseguindo sentar, não tem isso. E aí, eu até dei o exemplo, né, de 3 pacientes, são amigas que estão no período de menopausa e foram juntas saber, né, o que era, né, a fisioterapia pélvica. E aí a gente explicando, 2 com menos tabu, eu expliquei como era, ai, nossa, que legal, aí a outra, nossa, mas vou ter que deitar, você vai ter que me ver, você vai ter que me tocar. Eu falei, sim, e é aquilo que você perguntou lá inicialmente, muitas pacientes, a gente precisa às vezes de 2, 3 sessões para que a gente consiga fazer a avaliação íntima. Você vai conquistando mesmo, A gente tem né? que conquistar, como se fosse uma paquera. Não, isso é um relacionamento. É um relacionamento, é uma paquera. A pergunta que não quer calar. Carolina, toda mulher vai precisar ou precisa de fisioterapia pélvica? O ideal seria que todas as mulheres procurassem até mesmo preventivamente. Isso que eu ia dizer. Não espera, então, acontecer nenhuma dor, sintoma, Não, ou estar grávida, ou dor, incômodo, ou melhora de performance, né? E aquilo que a gente fala, que nem se perguntou da questão de prazer, mulher que tem dificuldade, é um tratamento, até mesmo as dores pélvicas, né? Até mesmo uma patologia muito comum agora, que é a endometriose, que gera uma dor pélvica absurda, dor na relação e tudo mais. São patologias e tratamentos que não tem como entrar somente o fisioterapeuta. Precisa entrar o tratamento psicológico. Sim. Uma mulher que está com baixo libido, a gente precisa investigar a rotina. Né? Porque muitas vezes ela confia só no tratamento do fisioterapeuta ou no remedinho que o médico vai passar e tal, só que ela não acha a causa. E às vezes o problema está até na mente. Até na mente. Comportamental. Às né? vezes um trauma que passou lá atrás, isso gera gatilho. Sim. Então é muito importante olhar para o tratamento multidisciplinar. Então até mesmo a endometriose, a gente tem que entrar com nutricionista, psicólogo, o ginecologista e nós. Né? Então, e às vezes depende do quanto a paciente está disposta a tanta gente entrando na saúde íntima dela. Qual seria o primeiro passo? Iniciar uma atividade física como Pilates, por exemplo? Como Pilates, eu acredito que uma atividade física. Garantir o bom funcionamento, né, da pelve. Isso é muito importante. E das vísceras. Que todo mundo do corpo inteiro se beneficia com uma atividade física. Todas as atividades físicas beneficiam? Vão beneficiar, amor. Tá. Pensando em músculo, em nutrientes e tudo mais. E por que o Pilates é uma ótima atividade? Não falo só para a saúde feminina. Eu acho que o Pilates seria interessante que ele entrasse como parceiro de qualquer outra atividade física. Sim. Porque ele olha o paciente, né, como de forma integral. Então, a gente trabalha em diferentes direções o tempo todo, estimulando diversos eixos, coisas que outras atividades são limitadas a determinados eixos, né? Então, por exemplo, até mesmo a academia, ela é muito segmentada, Sim. né? Então, isso vai tendendo a gerar um pouco mais de rigidez em algumas outras partes do corpo. Só que a musculação associada ao Pilates é um casamento perfeito. Eu tenho até um ponto para compartilhar sobre isso. Quando você começou a falar, eu já lembrei. Eu tenho uma amiga que ela sempre fez muita musculação, a louca da musculação. E aí a gente foi fazer fisioterapia juntos, eu realmente estava com dor, né, dor na lombar. E ela estava com dor no corpo e falou, vou junto fazer o Pilates com você. E a primeira coisa, Pilates com fisioterapeuta, é importante falar isso, não é Pilates na academia. Né? Já vou levantar a bandeira. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E aí, o nosso Pilates era só eu e ela. E a primeira coisa que foi um principal ensinamento para nós foi a respiração. Então, como fazer o exercício com a respiração correta. E aí, passou um mês, ela, na nossa aula junto, ela falou...
eu mudei totalmente a forma que eu treino a musculação depois que eu aprendi a respiração no Pilates. E ela sentiu que realmente o exercício pegou de forma correta e apareceram-se os músculos. Sim, e eles falam que realmente, quando você pratica os dois juntos, você melhora muito a performance, né? O que você falou, ela ganhou um músculo mais rápido, ela conseguiu sentir mais a eficiência do movimento, né? E quando a gente fala da respiração, né? O Joseph Pilates, o criador do método, ele falava que a respiração ela precisa ser uma ferramenta, mas é algo que você precisa olhar para ela, porque se você faz a apneia para fazer o exercício, você está fazendo o exercício errado, está colocando pressão onde não deve, né? E quando a gente faz a respiração correta, só o ato da gente respirar, né, puxar o ar e soltar conscientemente, a gente garante 20% de ativação da musculatura que estabiliza a coluna. Então entra assoalho pélvico, abdômen, musculatura posterior de tronco, glúteo, sem a gente perceber. Sim. Então o fato da gente estar ali prestando atenção na nossa respiração, eu estou trazendo ação para essas musculaturas importantes. Então falar que todas as atividades físicas vão ser importantes, claro, porque uma pessoa sedentária ela só vai ter malefício. Se ela pode praticar o Pilates, ótimo, e se ela pode praticar o Pilates mais uma outra atividade física, melhor ainda. Porque ele não tem uma capacidade muito significativa do ganho da massa muscular de forma muito expressiva. Ele ganha, né, aumenta a massa muscular, mas ele não gera hipertrofia muscular. E principalmente a mulher, a partir dos 40, o homem também, precisa desse aumento de massa, dessa hipertrofia. Então, quando a gente une as duas técnicas, é maravilhoso. Agora quero que você fale pra gente tudo que a clínica oferece, né? Nós falamos principalmente sobre a fisioterapia pélvica, mas tem muitos outros benefícios para quem tem a oportunidade de conhecer a clínica. Tem. O Vida, né, eu falo que é o meu local preferido, mas é mesmo, né? E lá a gente não tem só a fisioterapia pélvica, a gente tem fisioterapia em geral, mais especificamente a gente tem muito mais atendimento na área ortopédica, como o Pilates é a nossa porta de entrada do nosso estúdio, as pessoas vão ao Pilates geralmente porque tem uma dor. Sim. Né? Geralmente as pessoas ainda não vão ao Pilates de forma preventiva, deveriam, mas ainda não. Então a gente tem Pilates, fisioterapia e temos toda a parte de estética, só que nós trabalhamos com uma estética natural, uma estética limpa, que se preocupa com os resíduos que vamos colocar no meio ambiente, os produtos biocompatíveis, orgânicos, veganos, para que realmente o paciente ele tenha ali no momento estético um momento de relaxamento. Então a gente combina técnicas, aromoterapia, cromoterapia durante todas as sessões. Se ele vai fazer uma massagem, uma limpeza de pele, uma sessão de microagulhamento, o que seja, tudo isso vai ter sempre esse conceito por trás, para que seja um momento de pausa do dia a dia dele e que ele possa relaxar e se entregar a esse momento de cuidado, né, de cura, porque Sim. o toque cura, né, então o momento estético ele também traz cura, por mais que seja que a gente fala estética, né, e a estética ela tem mudado. Ela tem vindo muito para o bem-estar e não só para o corpo perfeito, para a pele perfeita, e sim porque eu quero ir lá fazer uma limpeza de pele para nutrir minha pele, quero fazer uma massagem porque eu preciso relaxar, enfim. Então lá a gente tem Pilates, fisioterapia e spa urbano. Muito bom. Carolina, para a gente finalizar, quero que você converse agora com uma mulher que está nos ouvindo, né, nos assistindo nesse momento, e tranquilize ela do quão importante é confiar na profissional, mas principalmente o quão importante é que ela dê esse momento de atenção para a saúde íntima dela. Então, você mulher que está me ouvindo, o que eu ia te convidar nesse momento é para que você se olhasse de alguma forma. De imediato olhar no espelho, a sua face e entender que a saúde é muito além do que está refletindo aí. A principal saúde precisa vir internamente. E não só pela saúde do corpo, agora hoje especificamente para a sua saúde íntima. Então comece a olhar atos fisiológicos do seu dia a dia e comece a analisar. Como tá o meu xixi, a minha coloração, como que é as minhas fezes? Eu preciso fazer força? Eu vou andar na rua, quando eu vou tossir, eu vou espirrar, eu solto um xixi? Porque a minha colega falou que soltar xixi é normal quando tosse e espirra. E não. Ou quando eu vou levantar um peso da academia, é normal perder um xixizinho. E não. Lembre-se disso, perder urina nunca é normal. E se você está sentindo qualquer
desses sintomas e conhece alguém, indique ela que procure e vá lá bater um papo comigo na fisioterapia pélvica para que você possa se conhecer da melhor forma. Convite gostoso, convite seguro, e isso é o mais importante. As redes sociais, Carolina? Físio Carolina Trigueirinho, o meu, né, profissional da fisioterapia pélvica, e o do Vida Estúdio é Vida Estúdio Pinda, né, nas duas redes do Instagram, e o Vida Estúdio além tem um canal no YouTube, né, lá com várias aulas gravadas. Aqui no YouTube, verdade. Aqui no YouTube, então, Vida Estúdio lá no YouTube. Se você não tem como ter acesso ao Pilates, lá nós temos várias aulas gravadas, mais de 150 aulas gravadas de Pilates e funcional, que você pode se movimentar com a gente da sua casa. Ai, que perfeito. Carolina, que delícia de bate-papo. Quebramos o tabu inicial, porque de qualquer maneira, independente, né, do comportamento e de como nós mulheres, sendo retraída, vergonhosa ou não, quando a gente fala que vai falar da saúde íntima, que vai falar da nossa coleguinha, não tem nome, tá? Eu já perguntei o nome, ela falou que o nome é a gosto da paciente individual. Mas quando a gente vai falar da coleguinha, gera uma questão, né? Tipo, tô sendo muito apelativa ou não tô sendo apelativa. Não porque eu não possa ser apelativa, não é isso. Mas porque a gente se sinta também mais confortável. Qual é o tom que eu vou falar? Acredito que aqui a gente ficou confortável, eu fiquei. Espero que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo também esteja, e claro que pelo menos uma mulher neste momento fale realmente, eu preciso de uma fisioterapeuta pélvica, e quebrar o tabu de achar que não precisa, e como você disse, que fazer um xixizinho, soltar um xixizinho é normal. Não é normal. O importante é que você esteja com a sua saúde em dia. Obrigada mais uma vez, Carolina. Imagina, que agradeço. Fiquei muito feliz. Agradeço a todos vocês. Convido para que você entre no nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista na nossa revista digital escrita, e também de todos os outros profissionais que fazem parte desse projeto Saúde e Estética da Mulher. Eu volto com o último episódio. Até amanhã. Tchauzinho.